Ancestral. Nos traços do meu corpo carrego toda a história de quem já se foi. Nos traços do meu destino vou traçando a vida para quem vem depois. E assim, vamos traçados por Odus, marcados e transformados pelo livre-arbítrio, construindo a vida. Acertando, errando, mas seguindo. Dando a cada dia uma nova partida, emprestando ao outro, seja no amor ou no confronto, um pouco de si. Olá a todas e todos, está começando mais um episódio do podcast Tessituras Narrativas, um podcast ribeirinho, feminino e preto, que propõe uma rede de diálogo com escritoras negras do Sertão do São Francisco, buscando dar visibilidade à potente produção literária de mulheres pretas que existe e resiste no Sertão do São Francisco. O podcast Tessituras Narrativas faz parte do projeto Tessituras Narrativas, a produção literária de mulheres pretas no Sertão do São Francisco, que foi aprovado no edital Prêmio Jorge Portugal no segmento de literatura, edital da FUNSEB, da Secretaria do Estado da Bahia, conta com recursos da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, através da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Hoje, teremos um bate-papo com a escritora Ioná Pereira da Silva. Ioná é natural de Salvador, mas hoje mora em Juazeiro. É pedagoga, especialista em dança educacional e artes cênicas, especialista em Estado de Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e mestre em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Bem-vindo, Ioná, é com muita alegria que o Tessituras Narrativas te recebe para esse momento de troca, de escuta e de aprendizado. Ter você aqui com a gente é muito valioso, pois a gente vai aprender muito juntas, eu acredito. E eu falei um pouquinho sobre você, né? Dei um breve spoiler do seu currículo, da sua vida. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você mesma, né? É sempre bom, é sempre importante. Então, bem-vinda, Ioná. Olá a todas, a todos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, parabenizar pelo projeto tão importante dar voz às mulheres negras, às escritoras negras. Isso é extremamente necessário. Bom, eu sou Ioná Pereira, Ialomifã, o meu nome é ancestral, e sou pedagoga, um pouco desse caminho aí que você trouxe. Sou uma mulher negra, nascida na periferia de Salvador, e que se constituiu à base de muita resistência, muita luta e muita resiliência diante de todos os processos que a gente vai vivendo como mulher e como negra nesse país. Sou uma mulher de terreiro, confirmada há 10 anos, sou uma macota Kididi, uma sacerdotisa, a mãe da comunidade, é a tradução do meu processo dentro dos povos de terreiro. E estou aqui, na cidade de Juazeiro, há 15 anos, buscando com outras figuras fazer essa construção do fortalecimento e visibilidade da matriz africana. Olá, Ioná. Aqui quem Oi, fala querida. é Ana Lu. Oi, Ana Lu. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua colaboração com a gente. Sua participação aqui torna esse projeto ainda mais grandioso e especial. A minha pergunta que eu queria fazer era o seguinte: as religiões de matriz africana, elas são muito caracterizadas por uma forte tradição oral e corporal, né? O corpo que fala, o corpo que dança, o corpo que come. Então, o que eu gostaria de saber é de como essa tradição, que é oral, corporal, como que isso influencia no seu sentimento e na sua ação para escrever, para justamente ir para uma tradição escrita. Eu queria saber como que se dá esse movimento de criação da sua obra. As nossas tradições, como povo de terreiro, são tudo isso que você tão belamente fez aí um resumo. Realmente, o corpo é o elemento essencial, porque é ele que passeia por todos os espaços no terreiro. A musicalidade, a oralidade, é tudo. A palavra tem poder, a palavra tem poder. Tem um ponto do caboclo que diz: palavra dita sem imaginar, Zambiapongo, venha lhe ajudar. Quando você diz, quando você fala, essa palavra ela tem que ser bem pensada, porque ela tem consequências no universo.
Eu vivencio as histórias, os processos do terreiro desde pequena, minha vida toda. Só que eu fui sentindo, à medida que eu fui crescendo e me constituindo enquanto mulher, que havia uma necessidade da gente estar colocando algumas coisas no papel, estar escrevendo algumas coisas do meu povo, até para estar fazendo um caminho de compreensão maior desse povo, de compreensão maior das nossas histórias. Porque tem muita coisa escrita, mas eu ainda sinto falta de alguns detalhes, né? Algumas coisas ficaram nas entrelinhas. As poesias são uma forma que a vida foi me dando de estar fazendo essa história. Eu escrevo poesias desde pequena. Eu fui alfabetizada através das poesias. A minha bisavó, que foi quem me alfabetizou aos 4, 5 anos, ela me alfabetizou com as poesias de Castro Alves. Então, a poesia, ela permeia a minha vida o tempo todo. Eu escrevia poesias para ela, eu lembro de eu escrevendo, e ela gostava que eu declamasse. Ela vibrava cada poesia que eu ia construindo, e isso foi me construindo. Então, num determinado momento, a gente começou também a colocar as poesias voltadas para essa questão da matriz africana. Muito interessante esse movimento de saber que a poesia, ela, de certo modo, ela sempre esteve com você e te regiu também, né? É. Eu gostaria, assim, que você comentasse, assim, um pouco sobre justamente o que, na verdade, hoje te move a escrever, como é o sentimento, como é esse processo. Hoje, o que me move a escrever a resistência. É a luta que a gente, enquanto negro, enquanto negra, enquanto descendentes da matriz africana brasileira, continua tendo em pleno século XXI, com toda a tecnologia, com a possibilidade de você dar um clique e passear pelo mundo todo, ter todas as informações à mão, mas mesmo assim, ainda hoje, a discriminação, o racismo, o preconceito continuam vibrando, continuam violando, continuam matando, continuam calando, e percebo, me sinto movida a estar construindo poesias que hoje falem dessa realidade, que hoje falem do racismo, que hoje falem da violência que a mulher sofre todo dia, que vão abrindo esse caminho também, contribuindo, né? Contribuindo na luta. Eu acho que as minhas poesias, elas contribuem, elas são a minha contribuição nessas lutas, nessa resistência, né? Dando passagem a essa ancestralidade. Eu acho que é por aí. É bom que você terminou sua resposta com ancestralidade, porque a minha pergunta, né, tem muito a ver com isso, porque nos teus textos, nos teus poemas, eu vi que isso é muito forte, assim, muito presente. E tem um dos poemas que você fala, atrás da gente tem gente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a presença da ancestralidade mesmo, que é algo tão forte para você, que você falasse como é que a ancestralidade te atravessa, tanto você enquanto pessoa, mulher preta de terreiro, e também nos seus escritos. Bom, a ancestralidade é tudo. Nós estamos aqui, nós somos hoje, porque alguém esteve lá antes da gente. E nós aqui damos continuidade a isso. Para ser fundamento do povo de terreiro, que a gente não acredita que a morte física seja um final, seja um ponto final. É só uma passagem, a gente continua nesse processo de ancestralidade. Para a matriz africana, a ancestralidade, ela permeia todos os espaços da vida, por isso que ela está muito presente nos meus escritos, porque é a partir desta relação, com essa ancestralidade, com os meus ancestrais, que eu vou tendo inspiração, eu vou tendo fôlego, eu vou aprendendo, eu vou ensinando, eu vou trocando. Então, por isso que eu falo aí, né? Atrás da gente tem muita gente. E essa gente é que dá esse sustento para a gente continuar lutando. Porque se fosse só o dia a dia, se fosse só a gente, né, sozinho, a gente não ia aguentar, a gente não ia conseguir. Então, eles é que vêm dentro do processo, dos nossos processos enquanto povo de terreiro,
né? A gente tem uma relação diária, uma relação constante com essa ancestralidade. Ela vai se apresentar do nascer do sol ao fechar os olhos para dormir. Eu vivencio isso o tempo todo, né? As mensagens, os símbolos, as histórias que a gente vai vendo no dia a dia da gente. E isso foi passando para a minha escrita de uma forma, porque é a minha vivência, né? O que está aí, a fala da ancestralidade, é porque eu vivencio isso o tempo todo, dentro do terreiro, dentro do espaço lá, né? E fora, dentro do meu dia a dia. Isso está na gente. E a gente não pode perder, porque, eu volto a dizer, eles aqui nos constituíram. Foi preciso que essas figuras estivessem no mundo, passassem pelo mundo, para que a gente estivesse hoje aqui. A gente só dá continuidade e dando passagem aí. Iona, aqui é Priscila, e primeiro Oi. eu queria agradecer pela sua participação. Estou muito feliz em fazer parte dessa troca. Eu queria, na verdade, que você falasse um pouco, né, sobre a dimensão política dos seus textos. E assim, essa pergunta surge porque é muito perceptível essa dimensão política e também identitária que eles carregam, não só nos seus textos, como também na sua fala, quando respondeu a Ana Lu. Você trouxe muito sobre essa consciência, né, de raça, de gênero, sobre a sua religião. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa dimensão política que você traz. Eu acredito que a gente, o tempo todo, e nos dias atuais, isso mais ainda, está demarcando espaço. Precisa ocupar espaços. Então, aonde a gente estiver, aonde a gente puder, porque também é uma oportunidade que a vida dá para a gente. Eu me sinto uma pessoa privilegiada, uma mulher privilegiada, uma mulher negra privilegiada, porque eu sei que muitas não têm o acesso que eu tenho, não fizeram, não conseguiram, não tiveram os espaços que a vida foi, a ancestralidade foi me dando para chegar até aqui. Então, assim, eu sou privilegiada e eu acredito que eu preciso retribuir esse privilégio. E o retribuir esse privilégio é demarcando esse espaço, é ocupando esse espaço com qualidade. Por isso, os meus escritos, a minha fala, ela traz sempre essas defesas, ela traz sempre essas posturas, porque a gente precisa estar reafirmando isso o tempo todo. É muito difícil, sabe? É muito difícil, cada vez mais difícil ser negra nesse país. Muito. A gente está vendo aí toda a violência que parece que abriu uma porta e veio tudo de vez, todo dia morre alguém. Todo dia tem uma nova triste manchete sobre uma mulher violentada. E eu vejo que isso parece que só piora. Então, a gente que é militante, a gente que teve essa oportunidade que a vida nos deu, no meu caso, que a ancestralidade me deu, a gente precisa estar demarcando esse espaço toda hora, todo momento. Por isso, os meus escritos trazem essas falas. Eu acho que eu consigo, ou pelo menos eu tento, ser a voz de muitos que não podem falar, né? Eu sinto assim, todo o espaço que eu estou ocupando, que eu consigo entrar, que eu consigo ir, eu procuro fazer com qualidade, porque eu estou demarcando um espaço ali, eu estou tentando abrir um espaço para outras pessoas, e quando não consigo abrir, eu estou representando aqueles que não conseguiram estar ali. Por isso, as minhas poesias, elas vão trazer, os meus escritos, no geral, não só as poesias, né, os outros também, eles sempre trazem essa marca. Eu vou sendo conduzida, né, eu não penso muito, porque esses escritos, eles são assim, de muitos momentos, sabe? Eu não fui planejando esses escritos, eles nasceram. Alguns nasceram de madrugada, de eu estar dormindo, acordar e começar a escrever, e depois só ir fazendo as limpezas. Outros foram coisas que me chocaram, que me machucaram. Outros foram coisas que eu fui vendo dentro dos nossos processos de terreiro, como eu disse, algumas entrelinhas que a gente foi percebendo que precisavam ser preenchidas, e aí foram nascendo. Então, é uma coisa assim que eu não tenho muito controle. É uma coisa legal, é um sentimento legal. É muito legal isso, mas eu não tenho muito controle sobre como essas poesias, sobre como os meus escritos vão nascendo. Eles nascem. Quando eu pensei no episódio de hoje, né, porque a ideia que a gente está trazendo em cada episódio é trazer na abertura um poema de uma das escritoras e abrir com ele.
E aí eu peguei o seu poema e eu pensei no ancestralidade, né? Porque eu acho que é uma coisa que você carrega muito lindamente e que, como a gente já tinha conversado antes, durante o meu processo de monografia, e você também participou desse, as tuas falas, né, antes, traziam muito isso, muito forte. Eu acho que, assim, vendo você, sem que você fale, a gente já sente, entendeu? Essa coisa da ancestralidade muito forte. E aí, quando você fala, isso só se afirma mais ainda. Então, eu fiquei ouvindo você falar e o quanto que uma coisa tem relação com a outra, mesmo sem que a gente planeja, assim, sabe? Sim. Eu não sei nem explicar. Mas, continuando. Você é uma mulher, assim, preta, forte, que ocupa vários espaços, né? Que vai da dança até a literatura, que vai do terreiro até a academia. E eu queria saber como é para você ocupar esses espaços e conseguir interligar eles, entendeu? Nos teus escritos, no que você faz, no que você produz. Como é que é para você essa multiplicidade que você reverberar no que você escreve? É uma experiência prazerosa, como eu falei há pouco, ocupar esses espaços está dando voz a uma parcela, uma grande parcela da população do nosso país que não tem acesso, que infelizmente não tem acesso. Muitos desses espaços, eles são fruto também de uma ousadia, porque eu vejo que é preciso ter coragem e ser muito ousada, às vezes, para estar nos espaços que a gente vai ocupando, né? A vida vai dando essas oportunidades. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu tenho uma curiosidade o tempo todo. Quando aparece alguma coisa que eu posso, eu vou tranquilamente para tudo, porque eu acho que tudo fortalece, tudo acrescenta alguma coisa na gente. E eu me sinto uma ponte mesmo, dentro dos fundamentos do meu OIE, da minha função social nos povos de terreiro, também tem isso, né? Eu sou ponte, eu sou a mãe da comunidade e sou ponte. Eu vejo que é necessário fazer essa ponte, estar sempre buscando e devolvendo para o meu povo, buscando no meu povo e levando para o mundo, fazendo essa ponte, porque as coisas foram negadas, as coisas continuam e agora cada vez mais, eu volto a dizer isso, são negadas para a gente. Então é preciso fazer essa história, é preciso estar nesses espaços. E é gratificante, sabe? É sofrido, porque não é fácil. Na academia mesmo, quando a gente entra, se você não tiver os pés muito firmes no chão, você não tiver com a sua história muito bem constituída, você se perde, porque você é bombardeado com muita coisa ainda das questões eurocêntricas, você é questionado o tempo todo. No meu caso mesmo, que a minha pesquisa, desde a graduação, ela tem o foco na questão dos povos de terreiro. Isso ainda é mais agravante, porque você é colocada na parede. Eu fui colocada em vários momentos na parede. Eu já briguei com um superior dentro de alguns processos para poder fazer a minha defesa, porque não entendiam o que é que eu estava fazendo, por que é que eu estava ali. Colegas também questionando. Isso dói, mas a gente entende que é esse processo que foi colocado, né, essa forma como a educação foi construída, como a academia é construída, e a gente está ali para buscar dar nossa parcela de contribuição para romper com isso. Então é gratificante, mas ao mesmo tempo é muito sofrido, né, e a gente tem que estar fazendo um processo de resiliência o tempo todo para conseguir permanecer com o mínimo de qualidade possível. Ótimo, Ioná. Muito obrigada. Só para finalizar, Ioná, eu queria assim que você falasse um pouquinho como é para você produzir aqui no Vale do São Francisco. Você, enquanto mulher preta, de terreiro, já lançou um livro. Eu queria que você falasse um pouquinho como é, se há uma receptividade, se há um público. Mulher é um processo de resistência, não é fácil. Infelizmente, a gente ainda não tem um público. Essa questão negra aqui no nosso vale, ela começa a ter um caminho, eu vejo hoje, né? Eu consigo ter esse olhar do que eu encontrei há 15 anos atrás, quando eu cheguei aqui, e de como a gente está hoje. A gente já deu alguns passos importantes, mas tem muito caminho a ser feito.
E quando se diz respeito à literatura, aí é que a gente tem muitos passos a serem dados. Porque a gente produz aqui, mas o nosso produto ainda não é consumido aqui. Eu tenho pedidos do livro que a gente já nem tem mais de fora, de outras partes do país, de outras partes do estado, até de fora do país. Mas dentro do nosso território aqui é bem pouco. Até quando a gente doa, porque eu fiz doação, agora estou tentando fazer uma nova remessa dos livros para continuar esse processo de doação, que eu acho que é muito importante, você entregar o livro físico ali na mão das pessoas, mas eu vejo que as pessoas às vezes não leem, fica lá nas bibliotecas, assim, sabe? Isso dói na gente, mas como eu já disse aí, é um processo de resistência. E são os passos que a gente está dando. Por isso, eu gostei muito desse projeto de vocês, porque eu acho essencial aqui, né? É necessário ter projetos como esse, que vão mexer, né? Usando todas essas tecnologias que a gente tem à mão hoje, e vão dar voz, vão mostrar, vão estar dizendo, ó, tem essa galera aqui, isso está sendo produzido, suscitando a curiosidade. E, assim, eu espero que suscite a curiosidade, principalmente da juventude, porque a juventude precisa ser despertada para esses processos. Eu venho de um processo de militância, né? A gente teve uma juventude que foi no final da ditadura, no começo dessas discussões das questões negras, da violência, da gente ir para a rua, da gente ser perseguido, da gente ter medo de falar, da gente se esconder e de repente a gente poder falar, e a gente, sabe, da gente ter formação política dentro dos processos que a gente viveu das militâncias. Então, eu tive isso. E hoje, infelizmente, a gente já não tem isso, né? Para a juventude já não é assim. A gente tem muito acesso, tem muita coisa aí disponibilizada, mas ainda falta coisas mais concretas para isso. Então, eu acho esse tipo de projeto assim muito importante, por isso eu parabenizo vocês o tempo todo. E me sinto muito agradecida por estar tendo essa oportunidade de estar aqui nesse processo de vocês. A gente que agradece, Ana. Você não sabe da minha felicidade ter você aqui, ter as outras meninas também, porque eu acho que essa é a intenção, né? Da visibilidade mesmo, é mostrar, porque já existe, a literatura de vocês está aí, só precisa ser vista por mais gente. As pessoas precisam saber que está aí, que é importante, que é potente, que precisa conhecer. Eu queria, Ana, agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no projeto fazendo parte, essa lindeza de momento, né, de escuta que foi para a gente de aprendizado. E o Tessituras agradece imensamente por você estar aqui. Eu volto a dizer que eu que agradeço pela oportunidade, pelas trocas, né, tão positivas e tão de fortalecimento nesses processos com vocês, uma galera jovem, né? Isso a gente fica muito feliz, que está embarcando de cabeça e dessas necessidades que a gente tem, nesse processo de dar voz no Vale, principalmente no Vale. Então, assim, eu que agradeço imensamente. E estou à disposição na medida do possível e peço a ancestralidade que nos dê caminho. Hoje, para a gente, povo de terreiro, é dia de Oxalá, é dia do Pai Maior, do Pai que é o Pai da paz e também não é o Pai da paz. Ele tem as duas energias caminhando com ele, tem a energia feminina e tem a energia masculina, que vão, né, dialogando nos processos na medida da necessidade. Então, eu peço o nosso Pai Maior, a Oxalá, a Lembarenganga, na minha nação, eu sou de nação Angola, ao Inquice Lembarenganga, que nos abençoe, nos dê caminho, nos dê novas produções, nos fortaleça e nos dê saúde nesse momento, né? A gente não pode esquecer esse momento triste que o universo está passando. No idioma da minha nação, Zambi Naquatessá. Deus abençoe a todos nós. Gratidão. Esse foi o Tessituras Narrativas, o podcast que acredita que ler mulheres negras é um rasgar-se e reconstruir-se constante. Espero que tenham gostado e se emocionado como nós. A gente se vê no próximo episódio.